Amém. Irmãos, eu não gosto muito de usar notebook ou algo parecido no sermão. Hoje terei que usar, mas apenas como um teste. Mas vamos lá. Irmão, você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós já encerramos a nossa mensagem nas cartas ao Apocalipse e hoje faremos uma mensagem aleatória, digamos assim, obviamente expositiva, mas no texto de Efésios 4, ok? Deixa aberto, já nós leremos esse texto. Eu acredito que você já reparou que no ano passado a gente falou muito sobre igreja. Acho que você reparou que praticamente todas as mensagens, de todas as exposições, a gente falou diversas vezes sobre igreja. Nós tivemos mensagens sobre o que é uma igreja saudável, quais as marcas de uma igreja saudável. Depois pregamos em Malaquias, mas falando sobre a santidade de cada um e a santidade da igreja também. Pregamos em 1 Timóteo, e gastamos um bom tempo em 1 Timóteo, falando sobre o bom procedimento da casa de Deus, bom procedimento na casa de Deus. E pregamos recentemente, foi a última mensagem, nas 7 cartas para as 7 igrejas de Apocalipse. E focando mais como a igreja deve ser e quais os cuidados que ela deve tomar para ser a noiva, continuar sendo a noiva de Cristo Jesus. Esse ano de 2022, a gente vai tentar fazer um pouco diferente, algo que nós temos planejado, de fazer um pouco diferente. Obviamente, todas as mensagens elas são de aplicação para a igreja, mas a gente vai começar a trazer e aprofundar em estudos mais específicos da vida cristã. Então, algo que a gente tem orado e conversado como igreja é que a gente precisa trabalhar conteúdos mais da vida cristã, da nossa vida cristã. Lutas contra pecados, aconselhamento bíblico, discipulado e por aí vai. Então, hoje a minha intenção é falar sobre uma nova igreja, uma nova velha igreja, a unidade da igreja de Cristo Jesus, baseado aqui em Efésios 4. A gente vai ler todo esse texto de Efésios 4, vai ser uma exposição nesse texto de Efésios 4, só que não vamos pegar todos os detalhes, palavra por palavra, é um texto muito grande, são 32 versículos, então por isso que a gente vai separar em blocos, e ler esse texto porque é um assunto só aqui na carta de Efésios. Eu não gosto, confesso que eu não gosto, até conversei com o Rafa esses dias, que eu não gosto de pegar um texto aleatório e expor desta maneira, mas eu acho que é interessante para aquilo que nós temos planejado, para aquilo que nós temos pensado para a igreja, orado, e nas conversas de corredor, parece que temos essa mesma ideia como igreja, de ser uma igreja mais unida, de sermos uma igreja mais bíblica, ok? E aí, no final da mensagem, eu quero mostrar um pouco daquilo que nós temos pensado também como liderança e quais são os nossos planos também para esse ano. Então, eu quero ler esse texto pensando com você qual é o papel da igreja local, qual é o papel da Igreja Batista Espaço Vida, qual é a nossa missão da nossa igreja. Primeiro, versículo de 1 ao versículo 6. Nossa missão, nosso papel, o nosso mandamento aqui que encontramos nesse texto é de que nós devemos andar de modo digno de Cristo Jesus. Vamos ler, então, Efésios 4, de 1 a 6. Você pode ler junto comigo, diz assim: Por isso eu,
o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos fazer mais uma oração. Meu Pai, te peço que o Senhor ilumine os nossos corações essa noite, para compreendermos a Tua Palavra e juntos como igreja possamos viver unidos no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Qual o papel da igreja? Qual o papel de cada cristão? Primeiro, ele nos traz a ordem que nós devemos viver de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Devemos viver de modo digno. Efésios, ele começa ali no capítulo 1, falando sobre as bênçãos espirituais de Cristo Jesus. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios traz a ideia, então, de que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos redimiu e Deus nos revelou o ministério da sua vontade. Então, Deus, ele fez essas 5 coisas. Primeiro, ele nos abençoou, nos escolhendo, nos predestinando, nos redimindo e nos revelando o ministério da sua verdade. Logo no capítulo 2, diz então o capítulo 2, versículo 1, de que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Cristo nos deu vida e essa é a maior bênção que nós podemos ter. Então, de que forma nós devemos andar como salvos em Cristo Jesus? O que nossa igreja precisa fazer? Deve andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Devemos andar como salvos. Devemos andar como igreja. Devemos andar como cristãos. Se somos chamados de cristãos, então devemos andar como cristãos. Se eu digo que eu sou salvo por Cristo Jesus, então eu devo andar como um salvo por Cristo Jesus. Por isso o texto ele já começa, olha, vocês devem andar da mesma maneira como vocês foram chamados. Vocês devem imitar a Cristo. Vocês devem viver uma maneira digna. Devem honrar o nome de cristão nas suas vidas. Se vocês dizem que vocês são cristãos, então vivam como cristãos. Se vocês dizem que vocês são uma igreja, então vivam como uma igreja. Se nós estamos dizendo que nós somos uma igreja, nós devemos fazer o quê? Viver como uma igreja. E é essa ideia que ele traz aqui no texto. A igreja, ela é como nós olhamos em 1 Timóteo 3, você pode ir lá para 1 Timóteo 3, o texto que lemos inúmeras vezes na nossa exposição. Estou em 2 Timóteo, por isso que eu nunca vou achar. 1 Timóteo 3, versículo 15. Agora sim, 1 Timóteo 3, versículo 15. Você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como nós devemos então viver como igreja? Exatamente desta maneira, porque nós somos coluna e fundamento da
verdade. Nós somos a igreja de Deus e devemos viver como igreja de Deus. Por meio da igreja, nós vamos descobrir, então, o quanto Deus nos ama. Mas interessante, o texto ele continua dizendo que nós devemos viver com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, como nós devemos viver como igreja, com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros em amor. Eu devo suportar cada pessoa, de fato, com amor no coração, mas não gosto daquela pessoa. Suporte aquela pessoa em amor. Ame aquela pessoa. A ideia de suporte aqui muito é discutido se a ideia de suportar, essa palavra aqui em grego é suportar, já o suporta aquela pessoa, eu simplesmente suporto ela, ou de suportar, de trazer suporte àquela pessoa. Então é muito discutido isso, se essa palavra aqui de suportar em amor é de fato demonstrar amor, suportar aquela pessoa em amor. Isso é viver de maneira digna de igreja. A igreja, ela deve então viver em amor, amar um ao outro. Mas o versículo continua, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que interessante. Muita gente fala assim, a igreja, ela deve ser unida. A igreja, ela tem que ser mais unida. A gente fala isso toda hora, todo momento. A igreja precisa ser mais unida. Mas posso te falar uma coisa? A igreja já é unida. A igreja já é unida. A gente não une a igreja. A gente faz o quê? Olha o que o texto diz. A gente preserva a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja já é unida. A igreja já é unida, como o texto diz, em Cristo, por meio de um corpo, em um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, somente um Deus. É nisso que nós somos unidos. Apenas então nós preservamos a unidade da igreja. Nós preservamos a unidade entre os nossos irmãos. A igreja, ela já é unida quando alguém entrega a sua vida a Cristo Jesus e aceita essa unidade em Cristo, então ela se une à igreja. É um processo natural. Não é a gente que faz essa unidade, é o próprio Deus, o Espírito Santo, que age no meio de nós, como o versículo 5 termina, o versículo 6, age no meio de nós, age por meio de todos e está em todos. Por isso, é muito fácil, cá entre aspas aqui, é muito fácil a igreja ser unida. É muito fácil os irmãos serem unidos. Por quê? Porque nós estamos unidos em Cristo, por meio de um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Como diz Filipenses, devemos ter o mesmo pensamento de todos os irmãos. Nós temos um pensamento só, nós temos uma palavra, nós temos um Deus, um Espírito, um Cristo Jesus. Nós temos um só batismo. É fácil a igreja ser unida porque é um pensamento só. Mas qual a dificuldade da igreja ser unida? Nós devemos nos submeter à palavra. Devemos nos submeter à palavra do Senhor. Devemos nos submeter ao Espírito Santo. Devemos nos submeter ao próprio Deus. Quando a igreja não faz isso, quando a igreja não coloca Deus como cabeça, a igreja deixa de ser unida. Quando a igreja não tem um só batismo, quando a igreja não tem uma só esperança, quando a igreja não tem uma só fé, então ela deixa de ser unida. Mas quando a igreja preserva a doutrina santa de Deus, então a igreja continua sendo unida. Nós apenas preservamos a unidade da igreja. Samuel, mas isso é muito difícil. Como então eu faço isso?
qual a forma que Deus nos ajuda para preservarmos a unidade da igreja. Como nós fazemos isso? Olha o versículo 7 até o versículo 16. Irmãos, eu gostaria de olhar para cada detalhe do texto, e eu sei que você talvez esteja lendo esse texto e pensando em cada detalhe, mas infelizmente essa é mais uma exposição macro. A gente não vai ver todos os detalhes do texto, tá bom? A gente precisa também um pouco mais rápido aqui, mas eu gostaria de olhar para cada detalhe, mas depois você pode ler em casa e perceber essa riqueza desse texto. Efésios 4, 7 a 16, vamos ler? Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, que texto rico, que texto maravilhoso. Cristo não deixou a igreja órfã. Cristo não falou: olha, sejam unidos, porque eu uni vocês em um só espírito, então sejam unidos, preservem a unidade e tchau, vou embora. Não. Ele enviou um espírito. Ele uniu com um só espírito. Mas não só enviou um espírito. Cristo também nos deu 4 presentes. 4 presentes. Versículo 11 nos diz quais são esses 4 presentes. São 4 dons. Ele deu dons para que algumas pessoas sejam apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores mestres. Pastores e mestres. Apóstolos e profetas, a gente não vai entrar em discussões aqui, mas eu particularmente creio que hoje não exista mais apóstolos. Aqueles que se intitulam como apóstolos, não existe mais essa ideia de apóstolos. Profetas, eu tendo a acreditar que não existe mais profetas. Kelson vai me matar aqui. Mas eu tendo a acreditar que não existe também mais esse título de profeta, mas a questão da revelação da profecia. No entanto, tenho um pouco as minhas dúvidas a respeito disso. Mas eu creio que exista sim evangelistas, pessoas que têm o dom do evangelismo e pessoas que têm o dom concedido por Deus de serem pastores mestres. A ideia do texto aqui, talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas a ideia de pastores mestres é como se fosse uma palavra só, pastores mestres. Existem algumas versões que dizem pastores e também mestres, algo separado, como se fosse 2 dons diferentes. Então aquela pessoa tem o dom do pastoreio, aquela pessoa tem o dom de ensino, de ser mestre da igreja. Mas alguma discussão sobre isso, de que talvez seja o mesmo dom. É o pastor
que ensina, ele pastoreia e ensina a igreja. Mas se for 5 ou 4, aqui para mim não faz tanta diferença. A ideia do texto é dizer que Deus deu dons a homens para ensinar a doutrina correta de Deus. Porque nós temos um momento de pregação no culto, para que nós possamos aprender com a palavra do Senhor. Deus deu dons a certas pessoas que, como diz 1 Timóteo, que tiveram o desejo de ser pastores, o desejo de ensinar, e Deus concede graça a essas pessoas para ensinar a igreja de Deus. Essas pessoas não são melhores, pelo contrário, elas são servas de Deus, elas são servas da igreja, estão sendo utilizadas por Deus para ensinar a igreja. E Deus concede dons a essas pessoas para ensinar a doutrina, para preservar a unidade. Qual que é o propósito aqui? Provavelmente, você foi... o que nós seguimos hoje, meio começando com apóstolos, o que nós seguimos hoje é a doutrina dos apóstolos. Deus deu apóstolos para nos ensinar a doutrina. Deus deu profetas para nos revelar a profecia de Deus, a palavra de Deus. Deus nos deu evangelistas, e provavelmente você talvez se converteu por meio de um evangelista. Talvez um evangelista chegou até você e revelou a palavra de Deus, e você então creu por meio desse evangelista. Eu creio que há pessoas que têm mais esse dom de evangelismo do que o dom do pastoreio, do que o dom da pregação. Para mim, uma pessoa nítida sobre isso é o próprio Isânio, que tem muito desejo de realmente pregar o evangelho a pessoas que não conhecem do evangelho. E Deus também usa pastores e mestres para nos doutrinar, para nos ensinar da palavra do Senhor. Qual o propósito? Para revelar a Cristo e ensinar a palavra de Deus. O versículo 12 nos diz assim, olha que interessante. Com vista, Deus nos dá esses mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o objetivo de Deus nos dar pessoas que nos ensinem a palavra de Deus? O objetivo é para que a igreja ela seja madura, para que a igreja ela seja aperfeiçoada, para que todos os santos sejam aperfeiçoados para o serviço de Deus, para que nós sejamos mais santos e sirvamos mais a Deus. É por isso que nós temos essas mensagens. É por isso que nós gastamos 40 minutos, 1 hora, quando o Rafa prega um pouquinho mais do que 1 hora. Às vezes quando eu prego um pouquinho mais que 1 hora. Mas é por isso que nós gastamos um bom tempo do nosso culto lendo e expondo a palavra de Deus. O nosso desejo é que você seja aperfeiçoado. Para que seja aperfeiçoado? Do 13 ao 16. É um texto muito interessante, muito importante também, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O texto então diz que nós devemos ser maduros, cresçamos no ensino dos mestres, no ensino da palavra de Deus, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, mas que nós possamos deixar de tomar o leite espiritual e comer uma comida mais sólida, para crescer, para ser mais sábios, para sermos mais santos, para serem melhores cristãos, para viverem para a glória de Deus. O texto então nos diz nitidamente que o meio pelo qual o auxílio que Deus nos dá
é o ensino dos apóstolos, o ensino dos profetas, o ensino dos evangelistas, o ensino dos pastores mestres, para nos aperfeiçoar, para nos ensinar a sermos pessoas sábias. O que nós então fazemos nessa igreja é acreditar que apenas a exposição da palavra de Deus é que vai nos tornar maduros. É a palavra que fala ao nosso coração, e não aquilo que eu digo, não aquilo que o Kelson diz, não aquilo que o Rafael diz, mas é a palavra de Deus que nos faz pessoas maduras. O texto então continua e nos diz o processo de amadurecimento. Não adianta eu simplesmente vir à igreja, eu escutar a mensagem, eu escutar a pregação e não ter um processo de mudança, não ter um processo na minha vida. Olha o que o texto diz então do 17 ao 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivam na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Qual é o processo de amadurecimento? Deixar a velha natureza e se renovar da nova natureza. O texto nos exorta a não vivermos mais como pagãos, que têm a mente obscurecida, vive por meio de vícios, mas a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que vida? Quem me ensinou a ter essa vida? Os seguidores de Cristo Jesus, os mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores mestres, me ensinaram a viver uma vida cristã e a sermos bons seguidores de Cristo Jesus. Os 12 apóstolos ensinaram sobre Cristo nos seus escritos. Os profetas bíblicos nos revelaram sobre Cristo. Você em algum momento foi evangelizado por alguém e hoje, depois da conversão, você é ensinado todos os domingos a viver uma vida cristã por meio do ensino dos mestres, dos pastores. A função pastoral, então, é de ensinar a vida cristã, mas essa função não é só uma função do pastor. Nós, como igreja, também devemos pastorear uns aos outros. Nós também devemos nos ajudar a largar a velha natureza e a viver uma nova natureza em Cristo Jesus. Romanos 15:14, você não precisa abrir, mas diz assim: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. O texto, então, deixa bem claro que nós somos aptos para admoestar uns aos outros, a viver de maneira digna do Senhor, a deixar de lado a velha natureza e a nos renovar por meio do Espírito, a nos revestir da nova natureza de Deus, criada segundo Deus em retidão e justiça procedentes da verdade. O texto então nos diz que há um papel nosso de preservar a unidade, que é a santificação de cada um. Mas a gente vai um pouco mais adiantar o nosso texto aqui, versículo 25 até o versículo 32. É o meio
como nós ajudamos uns aos outros a viver em santidade. Esse texto eu leio muito como Paulo falando para cada cristão, o desejo do seu coração. Eu queria que você lesse esse texto como primeiro uma exortação a você mesmo, olhar para esse texto como uma exortação para você mesmo, mas também olhar para uma exortação ao seu irmão em Cristo Jesus. Nós devemos olhar para esse texto do 25 ao 32 como uma exortação para mim, como eu tenho que fazer para viver uma vida digna do Senhor, e também pensar em exortar outras pessoas a viverem desta mesma maneira. Deixa eu beber uma água antes de lermos o texto. Versículo 25 ao 32 diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que o roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Olha que interessante esse texto. Como nós preservamos a unidade da igreja, a unidade em Cristo? Vivendo uma vida santa ao Senhor, preservando a santidade nossa e dos nossos irmãos. Quando nós lemos esse texto, parece algo muito pessoal. Bom, se eu minto, eu tenho que deixar de mentir. Se eu roubava, eu tenho que deixar de roubar, trabalhar e dar meu dinheiro às pessoas. Se eu falava alguma palavra torpe, eu agora tenho que falar palavras que edificam. Parece algo muito pessoal, mas não é a ideia de Paulo aqui, a pessoalidade. Mas é trazer que a unidade do corpo é a santidade também da igreja. Nós devemos viver de maneira santa. Quando nós olhamos para esse texto, não podemos olhar como uma exortação simplesmente a mim, mas também aos meus irmãos. O que ele está trazendo? Olha, se alguém no meio de vocês que mente, que tem uma vida de mentira, exorte aquele irmão a deixar de mentir. Exorte aquela pessoa a deixar a mentira e a passar a falar a verdade. Se alguém que se ira, e se ira com facilidade, e peca na sua ira, exorte aquela pessoa a deixar de se irar. A se irar, mas não pecar, a se irar com coisas boas, a se irar em Deus. Se aquela pessoa roubava, exorte aquela pessoa a não roubar mais, mas a usar o seu dinheiro, a trabalhar e usar o seu dinheiro para a glória de Deus. O texto, ali no final, ele diz então no versículo 32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É dessa maneira que nós preservamos a unidade do corpo. Por meio do quê? Por meio do discipulado, por meio da convivência com nossos irmãos, por meio de um com o outro se exortar de acordo com os seus pecados. Há muitas igrejas que vivem uma vida de domingo a domingo, mas não vivem
a pessoalidade. Talvez há pessoas aqui que você não saiba nem o nome, mas saiba que você deveria saber não só o nome daquela pessoa, mas o pecado daquela pessoa, e tentar ajudar aquela pessoa a se livrar daquele pecado. Poder trazer para aquela pessoa: irmão, eu já passei por isso e eu posso te ajudar. Irmão, eu quero te ajudar na luta contra o seu pecado. E você pode me ajudar também na luta contra o meu pecado, para que possamos ser unidos em Cristo Jesus. Isso é igreja. A cada dia que a gente conversa, a gente fala: nossa, a nossa igreja podia ser mais unida, a nossa igreja tem que ser mais pessoal, a nossa igreja a gente tem que fazer mais visita, a gente tem que estar mais em casa, a gente tem que estar mais unidos. Por quê? Porque a cada dia que nós vivemos uma vida cristã, nós percebemos que a igreja é essencial na luta contra o meu pecado e na luta contra o seu pecado, na santificação do corpo de Cristo Jesus. A igreja deve se ajudar por meio do discipulado, por meio da vida na vida, por meio de eu olhar para aquele meu irmão e falar: meu irmão, posso te ajudar? Vamos ler a Bíblia junto, vamos compartilhar quais são suas lutas, quais são os seus desafios, o que você tem enfrentado, como eu posso te ajudar na luta que você tem enfrentado. Vamos estar juntos, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa gostosa por aí, a gente se junta lá em casa, vamos se exortar. Como você pode, o que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar nessa mudança bíblica? O discipulado, então, me ajuda a enxergar de fora aonde eu estou pecando e o que eu preciso mudar. Se eu estou mentindo, uma pessoa pode então olhar e falar: aquele rapaz é muito mentiroso. Samuel, você é muito mentiroso, para de mentir. Ô meu irmão, eu precisava dessa confrontação. Me ajude então a parar de mentir. Me ajude a largar esse pecado. É assim que se vive como igreja. A nossa luta, ela não é contra a carne, contra a sangue. A nossa luta é contra potestades. Nossa luta é espiritual. Se você não gosta de alguma coisa naquela pessoa, eu não gosto do Kelson porque ele é assim, 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 chega até ele: meu irmão, você tem pecado assim, 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 eu posso te ajudar dessa maneira, vamos estar junto, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Se você tem lutas e tem enfrentado essas lutas sozinho, procure alguém mais velho da igreja. Talvez a pessoa até seja mais nova do que você, mas procure aquela pessoa que tem um entendimento melhor das Escrituras, que você a considera como mais santa do que você ou algo parecido. Meu irmão, você pode me ajudar a enfrentar as minhas lutas? Você pode me ajudar a viver sem, como diz o versículo 31, sem amargura, sem indignação, sem ira, sem gritaria, sem blasfêmia, bem como qualquer outra maldade. Meu irmão, você pode me ajudar a ser mais santos, a ser mais santo? Um discipulador, ele vai me ajudar então a enxergar a raiz do meu problema. Essa é a unidade de Cristo Jesus. Essa é a unidade do corpo. O Espírito então, ele nos une em Cristo Jesus, em um só corpo. Cristo é o cabeça da igreja, mas o Espírito Santo também nos ajuda a, como corpo, a viver uma vida santa e ajudar um ao outro a viver uma vida santa em Cristo Jesus. Se você já é velho na fé e talvez tenha uma pessoa que te discipule, não fique estagnado. Eu já tenho uma pessoa que me discipula, eu já estou tudo bem com a minha vida, está tudo certo. Discipule alguém. Chegue para alguém mais novo na igreja: meu irmão, vamos sentar, vamos ler a Bíblia, vamos orar juntos. Quais pecados você tem enfrentado? Como eu posso te ajudar na luta contra o seu pecado?
Como eu posso te ajudar? Vamos ler textos juntos, vamos orar junto. Isso é igreja. Isso é viver igreja. É desenvolver um relacionamento significativo com outra pessoa, não só para jogar bola, não só para jogar videogame, mas para ministrar a palavra de Deus, para pastorear aquela pessoa. Isso não é somente papel do pastor, mas é papel da igreja. Uma igreja que quer ser unida, é uma igreja que luta contra o pecado, não só no púlpito, mas luta contra o pecado na vida, nos corredores, quando vai jantar juntos, conversam não só para dar risada, mas conversam coisas sérias. Meu irmão, como que está a sua vida? Como eu posso te ajudar? Como que aquela pessoa deixa de ser orgulhosa, deixa de ser iracunda, deixa de ser egoísta? Ao invés de você odiar aquela pessoa porque ela é tudo isso, ofereça ajuda. Torne um amigo espiritual daquela pessoa e seja disponível. Leve as suas dificuldades, os seus casos daquela pessoa a sério. Enfatize a graça de Deus na vida daquela pessoa. Procure maneiras de identificar com a história daquela pessoa. Encoraje aquela pessoa a viver uma vida de santidade a Deus. E dessa maneira, nós estaremos preservando a unidade da igreja. A igreja deve ser mais unida? Com certeza. Mas isso não é só papel do pastor. Isso é papel de cada membro da igreja. Isso é papel de cada um de nós. Se há novos membros, há novas pessoas chegando na igreja, nós que somos mais velhos de igreja, devemos ajudar aquelas pessoas na caminhada. Devemos ajudar aquelas pessoas a chegar mais próximas de Cristo Jesus. Devemos preservar a unidade da igreja ao ouvir os ensinamentos dos pastores e procurar a ajuda dos crentes mais maduros e ajudar os mais fracos a deixar de ser crianças, a deixar levados por vento de doutrinas e a viver uma vida madura em Cristo Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo algo que nós temos pensado como igreja para esse ano de 2020, a como nós podemos melhorar. Isso são sonhos, são planejamentos, são ideias de conversas que a gente tem com os presbíteros, conversas que a gente tem com cada membro da igreja, de como nós podemos preservar a unidade da igreja, como nós podemos melhorar, como podemos ser uma igreja mais unida, que exorta um ao outro, que tem o discipulado e a exposição da palavra de Deus como marca da nossa igreja. E eu queria trazer uma proposta de mudança, uma proposta de amadurecimento para os irmãos, encerrando essa mensagem, dizendo os nossos sonhos como igreja e como que você pode se envolver também com esses sonhos da nossa igreja. Quero primeiro olhar para um texto de Atos 20, se quiser abrir comigo, Atos 20, 20 a 21. Atos 20, 20 a 21. Paulo dizendo o seguinte: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que foi proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Esse deve ser o desejo do nosso coração como igreja, de anunciar o que é proveitoso, tanto publicamente, tanto de casa em casa, no
na pessoalidade, no tete a tete, na vida, a anunciar a Cristo, a estarmos juntos, unidos em Cristo como igreja. Algumas áreas que a nossa igreja tem pensado em como nós podemos ser mais unidos. A primeira área, que foi algo que que já foi logo do começo da igreja, a igreja já foi plantada com esse foco e é uma marca dessa igreja, e nós devemos preservar essa marca da igreja, que é a pregação expositiva. Por meio da pregação expositiva, nós cremos que a igreja ela continuará a ser mais e mais unida. A nossa intenção, logo no começo agora do semestre, daqui a 2 domingos, é expor a carta de Filipenses, que é uma carta que vai nos trazer muito a pessoalidade, a vida em Cristo Jesus, a alegria em Cristo Jesus. Então a intenção de pregarmos em Filipenses, nesse primeiro semestre, é de trazer mais pessoalidade, mais exortação à nossa vida em Cristo Jesus. Nosso foco também, e eu peço a participação de vocês nisso, e essa é uma marca que eu queria trazer mais, que a gente quer trazer mais para a nossa igreja, é o discipulado. É a vida na vida, é compartilhar do Evangelho com o outro. Primeiro, como igreja, as nossas aulas da EBD, nós encerramos esse segundo semestre do ano passado em Marcos, e vamos ainda olhar mais para agora final do Marcos, agora no começo do ano, mas lá para março, a nossa intenção vai ser trazer uma EBD mais sobre aconselhamento e discipulado. Acho que não precisa colocar não, Job. Acho que não precisa colocar não. Mas a ideia é trazer mais um aconselhamento e um discipulado. Trazer as EBDs, os ensinos da EBD, a gente encerrou Marcos agora, e é trazer mais como que nós podemos aconselhar, como que nós podemos discipular cada pessoa. Que meios que eu faço? Como que eu posso chegar para alguém que eu não conheço e falar, olha, vamos estudar a Bíblia juntos? Como que eu faço isso? Por que meios que eu faço? Como que eu aconselho aquela pessoa naquele pecado? Especificamente naquele pecado que ela enfrenta, como que eu posso aconselhar ela? Uma intenção da nossa igreja, isso é um sonho, é que cada membro seja discipulado. E não só seja discipulado, mas possa também discipular alguém. Você precisa ser discipulado por alguém, você precisa discipular alguma outra pessoa. Você precisa disso. E esse é um sonho da nossa igreja, que cada pessoa esteja envolvida com o discipulado. Para os novos membros, temos pensado em um discipulado mais pessoal, não só uma classe de novos membros. É claro que a questão de tempo, muitas vezes a gente faz unido, a gente faz juntos, mas a ideia é de trazer mais pessoalidade. Uma pessoa poder discipular aquele novo membro, acompanhar desde o começo, até a pessoa se tornar membro da igreja, e ela pode dizer, olha, eu acompanhei ela, fiz discipulado com ela, a gente vai continuar dentro da palavra de Deus. Queremos, se Deus quiser, né, Kels, fazer mais reuniões de homens, precisamos disso. Ano passado nós tentamos um pouco, falhou um pouco, mas a intenção é voltarmos com as reuniões de homens, a gente poder, junto como homens, exortar um ao outro nas suas dificuldades, nas suas lutas. Pensaremos aí, talvez, depois a gente pode se reunir aí os homens para discutir sobre isso. Se vai ser uma vez por mês, se vai ser 15 dias, cada 15 dias, a gente discute sobre isso. Que livro a gente vai estudar, se a gente vai estudar um livro, se a gente vai estudar a própria palavra. Mas a gente precisa, como homens, nos fortalecer em Cristo Jesus. E das mulheres que humilham os homens, que é através do design divino, o livro do design divino, nós queremos incentivar cada vez mais vocês, mulheres, a realmente lerem livros, a discipularem novas pessoas também está chegando. Para quem não conhece, desde o início da igreja, as mulheres estudam um livro, que na verdade são 2, né? É design divino, o segundo é? Até o Joab sabe. Design de interior.
Design, como que é? Design interior. Não design de interior, né? Não vai limpar a casa. É design interior. Esses 2 livros as mulheres já estudam aí um bom tempo. Tem mulher que já é formada em 2, 3 vezes no design divino. E se você é nova na igreja, é só você chegar para uma dessas mulheres e falar: olha, eu quero estudar isso aí. Eu quero estar junto com vocês, eu quero ser acompanhada. Tem muitas mulheres que já passaram por isso e já podem ensinar e compartilhar esse livro com vocês. E a última coisa na questão de discipulado da igreja é acompanhamento de casais. Eu e a Priscila, a gente acompanhou ano passado o Joab e a Érica, casaram. Temos acompanhado mais 3 casais, Lunária e Jadelson, e outros casais também. Mas a intenção é que haja mais discipuladores também de casais. Não fique só concentrado eu e na Priscila, mas se novos casais que pretendem casar surgirem, os mais velhos possam, olha, vamos compartilhar, vamos estar trazendo para casa, poder ajudar vocês. E também pensando nas reuniões de casais. A gente fazer talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, se juntar aqui na igreja, a gente comer algo e estar junto nesse sentido também de poder compartilhar dificuldades que nós temos também como casais. No projeto, a nossa intenção é que cada adolescente do Geração Mais, aqueles que desejarem, sejam discipulados também. E você pode se envolver nisso. Olha, eu queria pegar algum adolescente para discipular, tem alguém que você possa recomendar? Olha, tem aquela pessoa. Vai lá, senta, compartilha o evangelho com ela. Um acompanhamento com as crianças, algo mais pedagógico, algo também preventivo com as crianças, as visitas de prevenção nas casas. Estejam orando, porque a nossa intenção no projeto é fazer mais visitas nas famílias, conhecer mais aquelas famílias. Esse ano, se Deus quiser, teremos aula de violão, junto com uma irmã lá de São Paulo que doou 6 violões. E ela não só doou, mas ela falou: estou doando violão e estou doando a aula. Então quero dar aula de violão para as crianças. Ela está lá em São Paulo, vai fazer algo online, mas a gente quer também ter algo mais presencial. Ela quer só iniciar, e aí quem se dispor para dar aula de violão também, para turmas que a gente pode ter aqui no projeto, mas uma forma principalmente de discipulado, de não só ter uma aula de violão, mas compartilhar também do evangelho ali. Se Deus quiser, Anderson, um missionário de Lagoa, estará com a gente aqui esse ano também, estará mais envolvido com o futebol, quase toda semana, né, Joab? Aparece alguém perguntando: eu posso jogar futebol? Não sei o que. A gente não abre tanto, porque a gente não tem pessoa para acompanhar, mas o Anderson ele vai estar vindo e vai estar ajudando nessa parte do futebol também, com as crianças, com os adultos, poder compartilhar, aproveitar desse momento para compartilhar do Evangelho. E, obviamente, nossas aulas também no projeto, focando mais algo bíblico, e você pode se envolver também com o projeto. Evangelismos. Temos pensado, temos orado para alcançar, voltar a visitar algum povoado em Piripiri, esteja orando por isso, para que a gente volte em algum povoado, volte a visitar algum povoado. Evangelismos na rua ou algo parecido, a gente precisa voltar a evangelizar, ser uma marca da igreja, de alcançar, de evangelizar pessoas. Também temos orado, e Luan já compartilhou com a gente sobre um povoado em Lagoa de São Francisco, o povoado Cabreira, e eu queria que você pudesse se envolver também com isso. Pergunta para o Luan: Luan, quando você vai? Quando você vai estar indo? Poxa, eu consigo ir nesse dia, poder te ajudar. Ele precisa de muita ajuda também ali para alcançar aquele povoado. E o nosso sonho, e algo que nós temos orado, tenho compartilhado com o Isânio, é que, se Deus quiser, esse ano a gente começa a nossa construção da igreja ali no Alazão, no povoado Alazão. Se Deus quiser, Deus vai dar os recursos, a gente vai começar a construir
ali aquela igreja, um espaço. A ideia é primeiro construir um espaço de multiuso ali no Alazão. Nós já temos um terreno naquele povoado, agora falta só começar a construir. E se Deus quiser, esse ano a gente começa algo ali. A nossa intenção também, como igreja, é termos pequenos grupos, é ter o casa na casa, é poder fazer visitas às casas e compartilhar o Evangelho, primeiro com os membros da igreja. Nossa intenção é talvez uma quarta-feira, o culto de quarta-feira a gente fazer em casas, a gente vai orar sobre isso e pedimos também a cooperação de vocês também para isso, a gente começar a se reunir em casa durante a semana. Não só no sábado, não só no domingo, mas durante a semana a gente começar a se reunir, a gente juntar pessoas, vamos fazer um culto na casa de tal pessoa, vamos fazer uma reunião na casa de outra, a gente começar a compartilhar o Evangelho em casa. E um segundo propósito que nós temos orado no projeto é começar a visitar famílias que têm o desejo pelo Evangelho, mas que a gente sabe que talvez por vergonha, talvez porque é muito escuro, talvez porque a casa da pessoa é muito longe, não conseguem vir no culto à noite. Há muitas famílias que, se a gente perguntar, vamos fazer um culto na sua casa, essa família vai abrir e ela vai querer que a gente faça um culto ali. E a gente tem orado para que a gente possa, quem sabe, alcançar um bairro, quem sabe plantar uma igreja na casa daquela pessoa. A gente tem orado para que o Evangelho cresça, a gente sair da nossa zona de conforto, começar a fazer essas visitas a essas famílias de maneira mais intencional. Vamos lá, a gente pergunta para ela se a gente pode voltar daqui a 15 dias e quem sabe a gente começa um pequeno grupo naquele bairro, planta uma igreja naquele bairro e o Evangelho continua a crescer dessa maneira. Estejam orando também por essa intenção. E por fim, por último, nós temos orado também, e essa vai ser mais o trabalho do Paulo, que é um seminarista que vai vir para cá em março, o noivo da Lívia. Ele estará com a gente esse ano para que a gente possa começar um treinamento de líderes e pregadores, chamado o Prega a Palavra. Será um encontro, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, de treinar você que tem a intenção de pregar a Palavra de Deus no púlpito, de pregar a Palavra de Deus em casas, nos estudos. E a intenção é a gente ler, expor um texto e fazer esse treinamento que a gente chama de Prega a Palavra. É um treinamento que iniciou lá na PIB em Atibaia, e eu já fiz esse curso praticamente. O Paulo também terminou isso lá em Atibaia, e a intenção é a gente preparar os líderes da nossa região, os homens da nossa região, a pregar também a Palavra de Deus, a compartilhar o púlpito, e quem sabe também se tornarem futuramente pastores, líderes, mestres, pregadores da Palavra de Deus. Quanto mais a gente preparar líderes, mais a gente vai ter homens capazes. Temos orado para que Deus faça grandes coisas em nossos meios. A única coisa que impede o crescimento da igreja somos nós mesmos. Somos nós mesmos. A gente precisa deixar o agir de Deus. A gente precisa deixar que Deus haja em nosso meio. Então vamos orar por isso. O Rafael vai ir para o treinamento ano que vem e eu espero que quando ele volte ele possa ver uma igreja diferente e continuar a esse trabalho nessa igreja. Irmãos, o trabalho é grande, a gente não pode ficar parado, a gente precisa crescer, a gente precisa preservar a unidade do corpo, a gente precisa viver o Evangelho. A minha oração é para que você deixe ser usado por Deus, é para que você possa dizer: Samuel, eu quero estar junto com essa igreja, eu quero poder compartilhar o Evangelho, eu quero ajudar no projeto, quero ajudar nas visitas, me diga o que eu posso fazer. E eu quero chegar para você e falar: tem muito trabalho, vamos estar junto, vamos
compartilhar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. A intenção é que pessoas conheçam de Cristo Jesus, que pessoas sejam salvas por Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, porque sabemos que o Senhor é o mais interessado para que a sua igreja se torne madura, para que a sua igreja continue unida em Cristo Jesus. Ó Pai, que possamos pensar não somente na nossa igreja, mas no Teu reino. Que o Teu reino cresça, que pessoas conheçam o Teu Evangelho, que possamos ser evangelistas, possamos ser missionários no nosso contexto ou outros contextos. Que possamos, ó Pai, pregar o Teu Evangelho a cada pessoa. Nos ajude, como igreja, a treinar cada um, a treinar cada membro, a aperfeiçoar os santos no ministério, a preparar pessoas para pregar o Teu Evangelho em cada lugar. Nos ajude, ó Pai, como igreja, a continuar anunciando Cristo, não só publicamente, não só no púlpito, mas também de casa em casa. A anunciar Cristo em cada bairro da nossa cidade, em cada povoado. Nos use, ó Pai, para que possamos expandir cada vez mais o Teu reino. Que o Teu reino cresça. Que a Sua glória seja conhecida por cada pessoa de Piripiri, por cada pessoa de Lagoa de São Francisco e por cada pessoa dos povoados da nossa região. Que possamos fazer o papel de anunciar a Cristo e sermos usados pelo Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos mais unidos também, a nossa igreja a compartilhar o Evangelho em cada área, seja com casais, com homens, com mulheres, com as crianças, no discipulado. Ó Pai, nos ajude a sermos cada dia mais unidos, a preservarmos a unidade do Teu corpo. Assim oramos, pedindo que o Senhor nos guarde, pedindo que o Senhor abra o nosso coração para a missão do Senhor, pedindo que o Senhor possa usar nossas vidas para a Sua honra e para a Sua glória. Que o Teu amor esteja conosco, que a graça de Cristo Jesus esteja conosco e que o Teu Santo Espírito nos ajude dia após dia nessa semana. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.